Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio e essa aula é para alunos do segundo ano do ensino médio. É uma aula sobre operações com matrizes. A gente inicia falando de adição e subtração de matrizes, certo? Então vamos lá, para a gente fazer a adição de matrizes, né? Vamos falar primeiro de adição. Para a gente fazer a adição de matrizes, né? A gente precisa de duas matrizes. Aqui as matrizes A e B, que possuem a mesma ordem, tá certo? Elas têm que ter a mesma ordem, tá certo? Qual a ordem dessas matrizes? Matrizes do tipo N por N, certo? Então as duas matrizes, elas têm que possuir exatamente a mesma ordem. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai juntar um termo da primeira matriz com o seu respectivo termo na segunda matriz, tá certo? Então, o elemento C e J, né, que é o resultado da adição das duas matrizes, é a soma do elemento A e J da primeira matriz com B e J da segunda matriz. Como assim, professor? Aqui eu coloquei dois exemplos. Aqui eu coloquei um exemplo de duas matrizes. A matriz A, qual é a ordem da matriz A? Duas linhas, três colunas, né? Então, é a matriz 2 por 3. E a B ela tem que ter a mesma ordem. Então, duas linhas, três colunas, 2 por 3. A matriz que eu vou chamar de A mais B, ou matriz soma, né, ela vai possuir a mesma ordem, cada uma dessas. Vai ser duas linhas e três colunas. Por quê? Vou somar o primeiro termo dessa aqui, ó, o termo A11 com o A11 dessa. Depois eu vou somar o termo A12 dessa com o termo A12 dessa. Depois eu vou somar o termo A13 dessa com o termo A13 dessa. E assim por diante, tá certo? Vou somando termo a termo. Como é que vai ficar? Ó? 3 mais 1 vai ficar 4. 5 menos 4. Professor, mas não é soma? É. Só que eu estou juntando o número que está aqui, o valor que está nessa posição 5, ao que está nessa posição, que é menos 4. Então, quando você junta, 5 menos 4 dá 1. Certo? Aqui é a mesma coisa. Ó. Menos 1 com menos 2 com menos 1 dá menos 3. Agora, os da segunda linha. Ó. 2 mais 7, 9. 8 mais 0, 8. Menos 6 mais 2, menos 4. Certo? É intuitivo, né? A adição de matrizes é você somar o termo da primeira matriz ao seu respectivo, né, termo na matriz, na outra matriz, tá certo? Isso vale se você tiver duas ou mais matrizes. Então, eu tenho a adição de uma matriz A, B e C. Então, você faz a adição da matriz A com a matriz B, o resultado que der, você faz com a matriz C. Se forem quatro matrizes, A, B, C e D, você faz a matriz A, B, junta as duas, o resultado que der você junta com a matriz C, né, você faz a adição, e depois o resultado que der você faz com a última matriz, a matriz D. Tá certo? Então, esse foi o exemplo da adição de matrizes. Como é que seria a subtração? Bom, pessoal, e como é que fica a subtração? Para a gente falar de subtração, eu preciso falar primeiro de matriz oposta. O que é uma matriz oposta? Matriz oposta, né, a gente chama oposta de uma matriz, então a gente precisa de uma matriz A para a gente poder falar da matriz oposta dela, que é a matriz menos A, certo? O que é uma matriz oposta? É uma matriz que quando eu juntar, né, com a original, né, quando eu juntar a oposta com a original, o que acontece, o que resulta é a matriz nula, certo? É a matriz formada só por zeros. Então, a oposta de uma matriz é uma matriz de mesma ordem que quando eu juntar dá a matriz nula. Basicamente, resumindo, é uma matriz como a original, só com os sinais trocados. Por exemplo, a matriz A aqui é menos 2, 3, 5 e menos 7. A matriz oposta a essa matriz A é a matriz menos A, com os sinais trocados. Aqui é menos 2, aqui é 2, aqui é 3, aqui é menos 3, aqui é 5, aqui é menos 5, e aqui é menos 7, aqui é 7. Quando eu juntar termo a termo, o que resulta vai ser o quê? A matriz
na matriz nula, tá certo? Então, por que a gente precisa disso, professor? Da matriz oposta. Porque quando a gente faz a subtração, a gente não junta uma matriz, você não faz uma matriz menos a outra. Você faz a matriz menos a oposta da outra que você está juntando, tá certo? Então, na verdade, uma subtração é uma adição que você está juntando, só que você está juntando o quê? Uma matriz com a oposta da outra. É a matriz com os sinais, digamos, trocados. Cada elemento vai ter os sinais trocados, tá certo? Então, a gente precisa saber o que é a matriz oposta, é uma matriz com sinais trocados, para a gente poder fazer a adição, a subtração de matrizes, tá certo? Então, agora vamos para a subtração. Bom, pessoal, então subtração de matrizes. Você tem duas matrizes, A e B, do mesmo tipo, né? De mesma ordem. A diferença vai ser o quê? Vai ser juntar a matriz A com a oposta da matriz B, tá certo? Então, A menos B é o quê? É juntar A com a oposta da B. Nosso exemplo aqui, matriz A, 8, 4, 3, menos 5. B, 5, 4, menos 7, 1. Vou fazer A menos B. É juntar A com a oposta de B. Certo? É AB com sinais trocados. Aqui é 5, aqui é menos 5. Aqui é 4, aqui é menos 4. Aqui é menos 7, aqui vai ser 7 positivo. Aqui é 1, aqui vai ser menos 1. Quando você juntar termo a termo, ó, 8 menos 5 dá 3, 4 menos 4 dá 0, 3 mais 7 dá 10, menos 5 menos 1 dá menos 6. Tá certo? Então, do mesmo jeito, é intuitivo. Subtração de matriz, você vai pegar a matriz A, digamos que seja a matriz A e B. Pegar, juntar A com a oposta de B. É o quê? É a B com os sinais trocados. E aí você junta termo a termo e você tem aí a operação, né? A subtração da matriz A pela matriz B. Tá bom? Então pronto, essa foi a adição e a subtração. Vamos agora à multiplicação. Bom, pessoal, vamos à diferença entre multiplicação de matrizes, né? Multiplicação de uma matriz por um número real e multiplicação de matrizes, certo? Quando a gente fala multiplicação de matriz, a gente pode estar multiplicando a matriz por um número real e a gente pode estar multiplicando uma matriz por outra matriz. Então, nós temos dois tipos de multiplicação envolvendo matrizes. A primeira e mais simples é a multiplicação de uma matriz por um número real, ou de um número real por uma matriz. Certo? A gente tem uma matriz, né, A, de ordem n por n, e um número real que a gente chamou ele de K. A multiplicação K vezes A, né, um número real K vezes a matriz A é o quê? Ele vai resultar numa nova matriz, que a gente chamou de B, de mesma ordem da matriz A, em que cada elemento dessa matriz nova é o número K multiplicando cada elemento da matriz A, tá certo? Então, multiplicação de uma matriz por um número real é o quê? É só você pegar o número, multiplicar cada elemento da matriz, certo? Também é bem intuitivo, ó. Você tem a matriz A aqui, 5, 7, menos 1, menos 3, 4 e 11. Quem vai ser a matriz 3 vezes A? 3 está fazendo o papel do K aqui. Quem vai ser a matriz 3A? Vai ser 3 vezes 5, que é o primeiro elemento, 3 vezes 7, que é o segundo elemento aqui nessa linha, tá certo? Estou falando em termos de linha. 3 vezes menos 1, que é 3 vezes esse elemento, 3 vezes menos 3, que é esse, 3 vezes 4, que é esse, 3 vezes 11, que é esse aqui, tá certo? Ela multiplica cada um dos elementos que tem aí dentro, tá certo? E aí a matriz 3A vai ser 15, 21, menos 3, menos 9, 12 e 33, tá certo? Então também é bem intuitivo a multiplicação de um número real por uma matriz, tá certo? É como se o número entrasse dentro da matriz, né? E saísse multiplicando todo mundo, tá certo? Então isso é a multiplicação de um número real por uma matriz. E agora a gente vai ver como é que é a multiplicação de uma matriz por outra. A gente começa do caso mais simples possível e aí a gente vai para o caso geral. Bom, pessoal, então vamos falar sobre produto escalar. Eu falo primeiro de produto escalar para a gente entender o processo que leva à multiplicação das matrizes, tá certo? Então, primeira coisa, o que é um produto escalar? A definição de produto escalar é a seguinte: se a gente tem uma matriz A, né, com
N linhas e N colunas, né? E uma matriz B, a gente está falando de produto escalar, então é entre duas matrizes. Uma matriz B que tem N linhas e P colunas. A gente chama de produto escalar da linha I, é por linha, tá certo? Da linha I de A, de uma linha qualquer, uma linha I de A, pela coluna J de B, a gente escolhe uma linha de A e uma coluna de B, o resultado dessa expressão aqui, ó. O resultado dessa expressão. Você vai fazer multiplicação de um termo da linha de A pelo um termo da coluna de B, certo? E você pega todos os elementos da linha por todos os elementos da coluna e depois você soma, tá certo? Como assim, professor? Eu peguei essa matriz A aqui, tá certo? Ela tem N linhas e N colunas, tá certo? Eu escolhi uma linha qualquer aí, que é a linha I, tá certo? Ó, I é uma linha I, ok? E aí, ó, o que vai acontecer? Essa linha aqui, ela tem, ó, quantas colunas? 1, 2, 3, está variando até o N. Então, ela tem N colunas, tá certo? N linhas, N colunas. Então, N colunas. Aí, eu escolhi uma linha qualquer, ok? Escolhi também uma coluna qualquer da matriz B, tá certo? Essa daqui é da matriz A, essa daqui é a matriz B, ok? Na matriz B, ó, estou fixado aqui a coluna J, tá certo? Aqui eu fixei a linha I. Aqui eu fixei a coluna J e ela está variando o quê? As linhas, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, enésima linha, tá certo? Então, o produto escalar vai ser o quê? Vai ser o primeiro elemento aqui, ó, da primeira coluna dessa linha I, pelo primeiro elemento, né? Aqui dessa coluna J, ó, primeiro elemento dessa linha aqui, ó, né? Aqui por esse primeiro elemento dessa coluna. Depois, ó, esse elemento aqui nessa linha aí, ele está na segunda coluna, tá certo? Ó, ele está na segunda coluna. A linha está fixada, ele está na segunda coluna. Ele vai multiplicar o quê? O elemento que está na segunda linha da coluna J. Depois, o elemento que está na terceira coluna aqui, ó, você viu, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, ó, está na terceira coluna de uma linha qualquer aqui da matriz, pelo elemento B, que está na terceira linha dessa coluna qualquer aí, tá certo? E vai fazendo isso. Eu coloquei nesse formato, fica mais simples, ó, aqui é a linha da matriz A, então ela está deitada, é como se você fosse fazendo isso aqui, ó, essa multiplicação aqui, ó, tá certo? Elemento da coluna dessa matriz A pelo elemento linha dessa matriz B, ó. Então aqui a gente tem, ó, o quê? Essa quantidade de elementos, né? Essa quantidade de colunas aqui vai ser o quê? Vai ser N, e aqui você tem N o quê? Linhas. É como se você fizesse um elemento da linha por um elemento da coluna por um elemento da linha, um elemento da coluna pelo elemento da linha, um elemento da coluna pelo elemento da linha. Tá certo? E aí você vai multiplicar esse primeiro por esse primeiro, ó. Ele está aqui. Mais esse segundo aqui por esse segundo. O resultado colocar aqui. Mais esse terceiro por esse terceiro. Coloca o resultado aqui. Vai fazendo todos esses produtos, essas multiplicações, para chegar no último. Esse elemento por esse elemento. Coloca o resultado aqui. Aí você soma. Tá certo? A essa operação a gente chama de produto escalar. Tá certo? Parece complicado assim, mas aí como exemplo vocês vão ver que é bem simples, ok? Então basicamente é o que? Você tem uma matriz, você tem aqui uma linha qualquer da matriz aqui, uma linha aí qualquer da matriz, tá certo? Você tem o que? N colunas. Você vai escolher uma coluna aí qualquer da matriz B, tá certo? Uma coluna qualquer, e essa coluna qualquer, ela vai ter o quê? Ela vai ter N linhas. Aqui N colunas, aqui N linhas. Então você vai fazendo esse processo aqui. Tá certo? Vamos ver o exemplo? O exemplo fica mais... Bom, pessoal, então vamos ao exemplo, né, de produto escalar. Então, nós temos duas matrizes aqui, a matriz A e a matriz B.
primeira linha da matriz A, LA é primeira linha da matriz A, segunda linha da matriz A, aqui primeira coluna da matriz B, segunda coluna da matriz B, terceira coluna da matriz C. Para calcular o produto escalar da primeira linha de A, então primeira linha de A, pela segunda coluna de B, então segunda coluna de B. Então como é que vai ser o produto escalar? 3 vezes 2 mais, deixa eu colocar de outra cor aqui, 3 vezes 2 mais 4 vezes 5 mais 2 vezes 1, certo? Então esse é o produto escalar. Primeiro elemento de A aqui, da linha, pelo primeiro elemento aqui, tá certo? Da coluna. Segundo elemento da linha, pelo segundo da coluna. Terceiro elemento da linha, pelo terceiro da coluna. 3 vezes 2 aqui vai dar 6, mais 4 vezes 5, 20, mais 2 vezes 1, 2. Então, 6 mais 20, 26, mais 2, 28. Então, o produto escalar é um número, tá certo? Quando você faz linha por coluna, dá um número. Produto escalar da primeira linha de A pela segunda coluna de B, deu 28. Mais um exemplo. Produto escalar da segunda linha, certo? Segunda linha de A pela terceira coluna de B. Terceira coluna de B. Tá certo? Terceira coluna de B. Então vamos lá. Como é que vai ficar? Primeiro elemento aqui, tá certo? Da segunda linha pelo primeiro elemento da terceira coluna. Então vai ficar assim, vai ficar 6 vezes 2, certo? 6 vezes 2 mais o segundo elemento, menos 2 vezes 1, certo? Mais terceiro elemento, 0 vezes 3, ok? Terceiro elemento. E agora? Agora é só multiplicar. 6 vezes 2 vai dar 12, mais menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então aqui vai ficar menos 2, tá certo? Ou você coloca mais menos 2, eu coloco menos 2 direto, já coloquei. Mais 0 vezes 3 dá 0. Então 12 menos 2 vai dar 10. Ok? Então o produto escalar da segunda linha pela terceira coluna vai dar 10. Ok? Então é assim que a gente faz o produto escalar. Professor, e o que isso tem a ver com a multiplicação de matrizes? Tudo. Multiplicação de matrizes são vários produtos escalares que você faz cada linha da primeira matriz por cada coluna da segunda matriz. Então, produto escalar nada mais é do que um monte de produtos escalar que você vai fazer na matriz A e na matriz B, tá certo? Pegando linhas da matriz A e colunas da matriz B, tá certo? Mas vamos para a definição para ficar clara a ideia de multiplicação de matriz. Bom, pessoal, vamos ao exemplo da multiplicação de matrizes. Então, produto. Primeiro, o que é o produto? Produto de uma matriz A, né, A e J, M por N, pela matriz B, B e J, N por P, tá certo? Que indicamos por AB, né, AB ou A.1B, é a matriz C, certo? Que vai ter ordem M por P. Nota o seguinte, ó, a matriz A é N, ó. M eu coloquei na cor preta e N na cor vermelha. A matriz B é N por P. Ela precisa ter o quê, ó? A quantidade de colunas da primeira, ó, da que aparece primeiro, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Esse N aqui tem que ser igual a esse daqui, ó. O número que aparece aqui tem que ser igual a esse daqui. Número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Se isso acontecer, a gente consegue fazer
o produto das matrizes, a multiplicação. E a matriz resultante vai ser o quê? Vai ser uma matriz de ordem MP, é a quantidade de linhas da primeira, ó, pela quantidade de colunas da segunda, tá certo? Da segunda, ok? E cada elemento dessa matriz nova, que é o produto, vai ter o quê? Ela vai ser o produto escalar da linha I de A, tá certo? A linha, você vai percorrendo pelas linhas, certo? Pela coluna J de B, tá certo? Então, linha de A pelas colunas de B, tá certo? Cada elemento aqui vai ser o produto escalar de uma linha por uma coluna, ok? Vamos para o exemplo. Na letra A aqui, nós temos uma matriz, que é chamada de matriz o quê? Matriz linha, só fosse uma linha, tá certo? Se fosse só uma coluna, é a matriz coluna. Então, a matriz linha por uma matriz o quê, ó? Com 3 linhas, 2 colunas. Qual é a ordem dessa primeira aqui? A ordem dessa primeira é o quê? É 1 por 3. Qual a ordem dessa daqui? É uma 3 por 2. Tá certo? Ó? Então a gente olha, ó, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então a gente consegue fazer a multiplicação. O resultado da matriz produto vai ser o quê? Vai ser uma linha, 2 colunas, tá certo? Então vai ser uma matrizinha com uma linha e 2 colunas, ok? Como é que a gente faz? Produto escalar desta linha por esta coluna. Vai ser o primeiro elemento aqui. Então, ó, 2 vezes 5 mais 1 vezes 2 mais 3 vezes 1. Esse é o primeiro elemento, ó. Produto escalar dessa linha por essa coluna. Linha 1 por coluna, ó, linha I por coluna J. Vai ser o elemento que está aqui, ó, IJ, esse primeiro aqui. Agora, linha I, coluna J, segunda aqui agora. Linha 1, coluna 2. Vai ser o elemento 1, 2. Aqui vai ser o elemento, ó, linha 1, coluna 1. Vai ser o elemento C11. Linha 1, coluna 1 vai ser o elemento C11. Linha 1, coluna 2 vai ser o elemento C12. Tá certo? Então, ó, vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3 mais 1 vezes 0 mais 3 vezes menos 2. Ok? E aí pronto. E aí a gente vai fazer essa conta aqui para ver quanto dá. Eu vou fazer aqui embaixo, tá certo? 2 vezes 5, 10. Aqui, ó, dá 10. Mais 2, mais 3. Vai dar 15. Então, vai ficar 15 aqui o primeiro. E aqui, 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 0 dá 0. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, ó, 6 mais 0 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Então, vai ficar 15 e 0. Então, o resultado é essa matriz de ordem o quê? 1 por 2. Ó, 1 por 2, né? Que é uma matriz também linha, tá certo? Então, pronto. Essa daí é o produto de 2 matrizes. Vamos fazer aí mais 1 ou 2 exemplos para a gente fixar as ideias. Bom, pessoal, vamos ao exemplo B. Então, primeira coisa. É possível fazer a multiplicação? Aqui é uma matriz de ordem 2 por 2. Essa daqui é uma matriz de ordem o quê? Quantas linhas? 2 por 3. Ó, o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. Então você consegue. A matriz resultante vai ser o quê? Vai ter 2 linhas, 3 colunas. Tá certo? Então, primeira coisa que você olha para não sair fazendo conta é se é possível fazer a multiplicação. Nesse caso, pode. Então, você vai fazer assim, ó, esse com esse, vai ser o primeiro elemento, ó. Primeira linha por primeira coluna vai ser o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 vezes 4 mais 5 vezes 2.
Né? Vamos fazer logo todos os elementos? Esse com esse agora. 3 vezes 5. 3 vezes 5 mais 5 vezes 1. Esse com esse agora. Primeira linha, terceira coluna. Esse é o elemento que está na primeira linha e terceira coluna. 3 vezes menos 2. Mais o quê? 5 vezes 3. Ok? Agora, segunda linha, primeira coluna. Vai ser o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. Ficar 2 vezes 4 mais 0 vezes 2. Segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 5 mais 0 vezes 1. Agora o último. Primeira linha, segunda linha, terceira coluna. 2 vezes menos 2 mais 0 vezes 3. Pronto. Isso aqui é o esquema. Ó. Notem que vai ter 2 linhas, 3 colunas. E agora, como é que vai ficar o resultado aqui? Ó? 3 vezes 4 dá 12 mais 10. 12 mais 10 dá quanto? 22. Aqui, 3 vezes 5 dá 15, mais 5. Aqui vai dar 20. Aqui, 3 vezes 2 dá menos 6, mais 15. Dá quanto? 9. Aqui, 2 vezes 4 dá 8, mais 0. Vai dar 8. Aqui, 2 vezes 5 vai dar 10, mais 0. Vai dar 10. E aqui vai dar menos 4, mais 0 vai dar menos 4. Então, o resultado foi essa matriz aqui, ó. 2 linhas, 3 colunas. Tá certo? Uma observação. Se eu inverter, aqui eu fizer essa matriz, eu vou chamar ela de A. Essa daqui é a matriz A, essa daqui é a matriz B. Tá certo? Se eu invertesse, no lugar de eu fazer A vezes B, se eu fizesse B vezes A, dava certo? Se no lugar de fazer A vezes B, eu fizesse B vezes A, daria certo? Vamos ver. B é de que ordem? B é 2 por 3. E o A é o quê? 2 por 2. Ó aqui, ó. Daria certo? Dá para fazer a multiplicação? Não. Quando você fizesse, ó, primeira linha com a primeira coluna, ó, você não teria um elemento na matriz A para multiplicar o último elemento aqui dessa matriz B, tá certo? O último elemento da linha da matriz B, você não teria ninguém para multiplicar na primeira coluna da matriz A, tá certo? Então a primeira coisa que você faz é verificar se é possível a multiplicação. Matrizes, a multiplicação, a gente diz que quando isso acontece, a multiplicação não é comutativa. Se você inverter a ordem, né, a ordem dos fatores não altera o produto, não há multiplicação de números reais. Quando você fala em matrizes, isso não acontece. Existem outras propriedades que valem, comutatividade, associatividade, quando você fala de matriz, né, adição, subtração, multiplicação por um número real. Mas na multiplicação de matriz por matriz, a comutatividade não vale. Existem outras propriedades, não vamos deter a elas, mas comutatividade ela não existe, tá certo? Ou pelo menos não sempre. Você pode ter casos, né? Você pode ter situações, vou corrigir. Você pode ter situações que a comutatividade existe. A vezes B e B vezes A. Você consegue fazer, tá certo? Mas nem sempre você vai conseguir. Outra coisa, mesmo que você consiga fazer a multiplicação A vezes B e depois você multiplicar B vezes A, não necessariamente os resultados são iguais. Então você pode ter uma multiplicação que A vezes B existe, dê um resultado. Aí você faz B vezes A, também existe, dá certo para fazer, e dá um outro resultado. Tá certo? Então, muito cuidado quando for multiplicar matrizes, que é um pouquinho diferente do que a gente está habituado com números reais, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje.
né? Sobre multiplicação, sobre operações com matriz, a gente falou adição, subtração, multiplicação por escalar e multiplicação de matriz por matriz, né? Eu vou colocar os exercícios, né? Vocês vão conseguir resolver essas questões, né? E por hoje foi isso. Um abraço e até o próximo vídeo.